Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Foram bem de férias? Espero que sim, né? Descanso aí merecido de todos nós. Pessoal, antes eu queria dizer que essa aula eu estou uma semana atrasado, porque tive uns problemas aí de saúde na família, não consegui gravar antes, tá bom? Pedir desculpas para vocês. E dizer que na próxima semana, né? Sexta-feira vai estar a aula lá disponível para vocês, então daqui a uma semana. Tá bom? Hoje nós vamos ter aula aqui no mapa, né, no Google Earth, e vai ser uma aula sobre um panorama geral de geografia e história da África, para a gente poder entrar no momento do nosso segundo semestre agora, que a gente vai falar um pouco mais da história antiga, da história medieval da África, né? Então vamos para um outro momento histórico, assim. Mas antes acho que é importante a gente entender um pouco a geografia do continente, né? Que nem sempre ela todo mundo tem ela tão clara, né? Então, vocês podem ver aqui o mapa, esse mapa ele é de satélite, né? Então, ele é interessante que a gente consegue ver pela cor, mais ou menos o bioma, a vegetação que tem nos lugares, né? A África, tem um cursinho por aí que o professor de geografia ensina que a África é um continente espelhado, né? Tem essa frase de efeito, porque no norte, a gente tem um imenso deserto, né, do Saara, que é esse aqui, né? E no sul, a gente também vai ter um outro deserto, que é o deserto do Kalahari, né? Nessa região aqui da Namíbia, no norte da África do Sul. E no centro, onde vocês estão vendo que é um verde mais escuro, é uma região de floresta equatorial, né? Mais ou menos como a nossa Amazônia, então é uma floresta úmida. E entre os desertos, tem um deserto para o norte e um deserto para o sul, tem uma zona de transição, né? Que ela começa numa região de um clima semiárido, né? Que aqui no norte ela recebe o nome de Sahel, tá? Essa região um pouco mais ao sul, o Saara fica ao norte aqui, e o Sahel é toda essa faixa aqui ao sul. Vocês vejam que vai desde o Oceano Atlântico, do lado esquerdo aqui do mapa, né? Que é o lado oeste, até a leste, lá no Mar Vermelho, tá? E essa é uma região de transição semiárida. No sul, isso vai se repetir também, então é uma região de transição, e onde vocês veem aqui que é um verde, não um verde tão mais escuro, verde mais claro, né? É uma região de savana, tá? Que ela meio que abraça a região de floresta equatorial. Então, ela começa aqui na costa atlântica, na altura desses países que são a Gâmbia, Guiné-Bissau, vai passando por toda essa região aqui, né, Sudão do Sul, aí veja, passa por Uganda, Tanzânia, ela abraça a região de floresta equatorial, aí tem aqui o norte de Angola, também essa região aqui mais ao sul, ela é de savana, certo? E além disso, cliquei aqui no Moçambique sem querer, a gente tem também essa região de savana, ela também está presente aqui, né? E aqui novamente a gente tem no Quênia a região mais árida, de semiárido, até chegar na Somália, né? No leste da Etiópia, aqui no chifre da África, também uma região de deserto, né? Percebe que se você atravessar o Mar Vermelho, o Golfo de Aden, aqui na Península Arábica, também é uma região de deserto, tá? Por último, olha só que interessante, esse mar aqui, que é o Mar Mediterrâneo, né, que separa o continente africano do continente europeu, né, e também a Ásia, esse pedaço aqui é o continente asiático, ele tem um clima característico que é o clima mediterrâneo, que leva o nome do mar, né, que é um clima de verão quente, inverno frio, né, inverno úmido, verão seco, né, é um clima que é bastante único no mundo, e por isso que ele recebe o nome do próprio mar Mediterrâneo, que é onde é apropriado para crescer uva, né, para a região de vinho, de olivas, então azeite de oliva, todas aquelas comidas mediterrânicas, né, azeitona, tudo mais, limão siciliano. Só que esse é um clima que ele está presente, veja, também no norte da África. Então, essa costa aqui, vai do Marrocos, passando pela Argélia até a Tunísia, ela também tem um clima mediterrâneo.
E aqui uma faixa litorânea bem curtinha, também você poderia considerar um clima mediterrâneo, mas nessa parte aqui da Líbia e do Egito, o deserto do Saara chega quase até a costa. Aqui no Marrocos, Tunísia e Argélia, não tem uma faixa mais extensa de clima mediterrâneo, que é parecido com o da Espanha, da Itália, Grécia, né, Turquia, costa da Turquia. E aí, falei para vocês que o clima mediterrâneo ele leva o nome do próprio lugar que ele tem, né? Mas não é o único lugar do mundo onde esse clima aparece. No sul da África, aqui na África do Sul, também se considera um clima mediterrâneo. Você vê que até a cor fica parecida, né? Também, tanto que na África do Sul também produz vinho, né? Então tem essa semelhança. Outros lugares que produzem vinhos, alguns, também tem um clima assim. Então, na Califórnia, nos Estados Unidos, também tem um clima considerado mediterrâneo. Tá bom? Então, vejam só, aqui para resumir, né, no centro, a floresta equatorial, aí a savana em volta, né, tem uma região de transição semiárida, tanto ao norte, como ao norte aqui, como ao sul, deserto do Kalahari, deserto do Saara, tá? Deserto aqui também, na Somália, e lá no extremo sul e no extremo norte, um clima mediterrâneo. Né? Isso é importante para a gente entender também que a história da África ela se desenvolveu também de acordo com a sua geografia. Né? Então, a gente sabe hoje, a partir das pesquisas dos arqueólogos, paleontólogos e também as pesquisas com DNA mitocondrial, né, que é quando a gente vê o DNA das pessoas e a gente consegue ver a herança genética, né, das populações que são as populações hoje vivas, da onde que elas vêm, com que outras populações de antepassados elas se relacionam. A gente sabe que o Homo sapiens, né, a espécie humana, ela se origina na Etiópia, tá bom? Antes até do Homo sapiens, todos os do gênero Homo, né? Tem o Homo erectus, os outros espécies, elas também se originam na África, né? Se diz por aí que a gente o homem, né, e a mulher descendem do macaco, não é exatamente isso, né? Nós e os primatas, né, os macacos, nós temos um ancestral em comum, né? Então, a gente tinha tantos chimpanzés, outros primatas que existem hoje, né? E nós temos um ancestral em comum lá atrás, né? E a partir de seleção natural e de mutações, essa ancestral foi tendo divergências, né? Daí as populações se separaram e surgiram espécies diferentes. Então, dos primatas que existem hoje, os primeiros a se separar do nosso ancestral em comum são os primatas que eu até agora esqueci o nome, eu tenho aqui a minha colinha. Esses gibão, né, que é uma espécie que tem na Ásia, tá? Ele se separou do gênero Homo, né? E depois foi o gênero Pongo, que é dos orangotangos, que se separou. Aí ficou o gênero Hominei, né? E aí o gorila se separou e por último o chimpanzé se separou, e aí ficou o gênero Homo, tá certo? Que tem antes do Homo sapiens tem outros, tem o Homo erectus. São espécies, todas elas originadas da África. O Homo erectus, a gente sabe que ele saiu da África, né, em um momento bastante antigo, né? Eu deveria ter anotado isso aqui para vocês. O Homo erectus foi a primeira espécie a sair da África e dispersar pela Eurásia, né, 2 milhões de anos atrás. Né? E aí ele se dispersou pela Eurásia, né, quer dizer, aqui é o continente asiático, o continente europeu, né, que na verdade é uma massa de terra só, né, que a gente chama Eurásia. Deu origem a outras espécies que a gente conhece também, o Homo neanderthalis, né, que é o homem de Neandertal, que se separou da linhagem que foi da origem ao Homo sapiens depois. O Homo sapiens, então, surge na Etiópia, né, há cerca de, vamos lá, 300 mil anos atrás, e aí ele também sai da África e ele emigra também para a Eurásia e vai encontrar esses descendentes do ancestral que eles têm em comum, que era o Homo erectus, né, e aí eles, como esse homem de Neandertal, por exemplo, né, e aí através de um processo de conflito, né, em que ele foi eliminando as populações de Neandertal, mas também por intercruzamento,
esse homem de Neandertal foi sumindo, né? E o Homo sapiens passou a ser a única espécie do gênero Homo que permanece hoje, né? De todo modo, então a gente sabe que tanto o Homo erectus, que deu origem a essas populações de Homo neanderthalis que depois sumiram, como o Homo sapiens, surgiram no continente africano e daí se espalharam pelo resto do mundo, né? Então, o Homo sapiens a gente sabe que surgiu aqui na Etiópia, tá? Que é o fóssil mais antigo que a gente conseguiu encontrar. Esse mapinha aqui é interessante, ó, que ele mostra as sucessivas migrações, tá bom? Então, não sei se vocês estão entendendo, ó, porque o mapa aqui, o Polo Norte está no centro, tudo bem? É um mapa com uma projeção geográfica diferente, tá? Aqui você tem o continente africano, aqui a massa da Eurásia, tá? Aqui nesse cantinho está a Europa, aqui a Índia, ó, a China, o Japão aqui, estão conseguindo visualizar? Aqui a Austrália, ó, e aqui Canadá, Estados Unidos, né? E América do Sul, Brasil. Então, é uma projeção que tem o Polo Norte como centro, que a gente consegue ver essas ondas de migração, ó. E aqui pela cor é o tempo, tá certo? Em milhares de anos atrás, tá? Então, há 170 mil anos atrás, isso aqui, esse mapa é de 2005, tá? Ele está um pouco desatualizado. A gente descobriu depois que não surgiu aqui, mas surgiu aqui, na Etiópia, tudo bem? Mas entre 170 e 130 mil anos, o Homo sapiens se espalhou pelo continente africano. E aí vai tendo sucessivas ondas, na verdade, de migração, não é uma só, então elas vão... uma onda seguinte, ela emigra e encontra com os descendentes da onda anterior. Tá? Então, ele veio aqui, se estabeleceu na Europa, né? Na Ásia, veja só, na China, tudo bem? Foi até a Austrália e, numa era glacial, que a gente está vendo esse aqui, esse azulzinho, era tudo que estava coberto de gelo na última era glacial. Né? Então, ele chegou até o continente americano, né? América do Norte, e depois América do Sul. Tá? Então, essa é uma grande história que a gente vai, assim, bem antigo, né? E agora para dizer o quê? Que assim, até 12 mil anos atrás, todos esses descendentes, esses homo sapiens, tá? Descendentes dos primeiros homens, e mulheres, né, claro, eles eram caçadores-coletores, tá? Eles caçavam animais, coletavam os produtos que a natureza oferecia. Em torno de 12 mil anos atrás, a partir de 12 mil anos atrás, vai surgindo a Revolução Neolítica, que é o início da agricultura, né? E que ela ocorre em várias regiões do mundo de forma mais ou menos independente. Então, muito provavelmente, a primeira Revolução Neolítica, ou seja, quando a gente começa a cultivar plantas para se alimentar e não precisar necessariamente caçar ou colher do mato, né? Ocorre aqui na região do Levante, tá bom? Aqui na Mesopotâmia, que é essa região do Oriente Médio, né? Onde estão hoje Líbano, Síria, Iraque, certo? Jordânia. Ela vai ocorrer também de forma mais ou menos independente, ou seja, não foi porque daqui se espalhou para outros lugares, mas de forma independente também vai acontecer na China, vai acontecer na Mesoamérica, que a gente chama, né? Que é a América Central, aqui, tudo bem? Né? Os povos maias lá. Também acontece de forma independente em outro lugar do continente africano, um pouco depois, que é nessa região aqui, tá certo? E a civilização egípcia, ela, aí nesse caso não ocorre a Revolução Neolítica de forma independente, ela estava muito próxima aqui dessa região do Levante, então o conhecimento de agricultura ele espalha para cá, tá? E o Egito é o primeiro povo que a gente vai falar, a primeira civilização, ele eu estou falando do Egito, eu deveria ter apresentado antes os rios para vocês, né? Então, eu vou falar agora. O rio Nilo, tudo bem? É esse rio que provavelmente vocês já conhecem, tá? Um rio muito grande. Eu acho que é o mais longo do mundo. Ele não é o maior em volume d'água, né? Tem uma disputa aí com o Amazonas. Mas, em termos de longitude, né? Assim, o tamanho do curso do rio, ele provavelmente é o maior. Então, ele vai nascer aqui na região dos Grandes Lagos. Né? Vocês estão vendo que aqui é um lago, tá, que separa o Uganda do Quênia, a Tanzânia. Né? Aqui são outros lagos que tem também. E ele vai correr, né? Tem o Nilo Branco e o Nilo Azul,
que eles se juntam, eu acho que mais ou menos nesse ponto aqui, ó, vamos ver se eu estou bom de mapa. Eu acho que eu acertei. Né? Um Nilo de um lado, um Nilo do outro, eles se juntam. E é um rio bastante comprido, né? Falhando aqui o meu aplicativo, não estou conseguindo controlar ele bem. Aqui, e ele vai desaguar aqui no mar Mediterrâneo, no delta do Nilo, tá certo? Agora, vejam que isso aqui é tudo deserto, né? Vocês estão conseguindo enxergar que em torno do rio tem uma faixa verde, né? Por que isso? Porque o rio, ele irriga as terras da margem do rio, de um lado ou de outro, né? Tem a cheia, o rio enche, ele fertiliza aquela terra, né? Enche de água, nutrientes, depois ele baixa, e aí você pode plantar ali. Então, se a gente se aproximar aqui, olha só que interessante, né? Tem uma faixa verde de agricultura bastante intensa e ela é uma faixa relativamente estreita, que depois dela é o deserto, né? Deserto puro e simples. É quase que visível a transição aqui, é uma linha, né? Olha só, que coisa mais impressionante. Daqui para cá é irrigado pelo rio, você consegue plantar, daqui para cá não. Né? Outro lugar que acontece isso muito aqui na América do Sul é no Peru, né? Que o Peru também é uma região de deserto e o rio tem esse papel importante. Veja só que os antigos egípcios eles construíram canais de irrigação. Né? Isso aqui é daquela época, né? A fazer essas plantações. Então, uma faixa muito estreita, né, pessoal, aqui o Nilo correndo, só que é de uma agricultura muito fértil, muito fértil. Então, essa fertilidade, eu falei que ali era o Nilo, não, ali era um canal, o Nilo é bem maior. Aqui o Nilo. Né? Essa faixa de terra ela foi capaz de fornecer muitos grãos e que permitiu o crescimento populacional no Egito, né? E com isso o Egito se torna uma grande civilização. As civilizações, né, os povos que desenvolvem a agricultura, eles deixam de ser povos que imigram, que ficam transitando de um lugar para o outro, e eles passam a ser povos que se assentam num lugar de forma fixa, né? Porque ele tá aquele pedaço de terra que ele vai plantar, então ele fica ali, né? Então é o que a gente chama de sedentarismo, né? A humanidade se torna sedentária com a agricultura. E alguém falou, né? Eu acho que um pensador romano que o Egito é um dom do Nilo, né? Dom significa um presente, né? Quando você dá, né? Dar, o verbo dar. Então, é uma dádiva, né? É uma dádiva dos deuses para o povo egípcio, o rio Nilo, que permitiu o florescimento da civilização egípcia. Aqui, quando ele se aproxima da área que ele deságua, ele forma um delta, né? Que a gente chama, porque é que nem aquela letrinha, se você virar assim, né? Se você virar assim, né? Colocar o norte para baixo e o sul para cima, como deve ser, certo? Eu não consegui fazer isso. Eu consegui, não perdi. Preciso ganhar habilidades com mapa aqui, pessoal, para poder fazer isso. Bom, tudo bem. Ele forma aquele triangulinho que é a letra delta em matemática, né? Letra delta em grego, na verdade, mas que a gente usa lá na matemática quando vai aprender fórmula de Bhaskara. Por que acontece isso? Porque essa região aqui é muito plana, e quando o rio vai se aproximando do mar, alguns rios desaguam em delta, alguns desaguam em estuário. Né? O estuário é quando ele vai direto para o mar, geralmente é quando tem um fluxo de água mais intenso, ele vai com força para o mar. Quando o fluxo de água é mais fraco, ele chega aqui, ele se espalha, então ele vai ramificando, né? Parece uma árvore.
E aí ele consegue irrigar uma área bem maior. Então, esse é o delta do Nilo, tá? O delta do Nilo. Vamos voltar aqui para o norte para cima. Meu Deus. Vou voltar para o Rio Nilo. Quer dizer, para ver esse trabalho. Beleza. Então, aí floresce a civilização egípcia, tá, pessoal? Outra cidade importante que a gente vai ter aqui na África Antiga é Cartago, que também tem relação lá com Roma, tá certo? O mundo mediterrâneo, né, essa região do norte da África estava muito mais em contato com o mundo mediterrâneo que separava do resto da África pelo Saara, né? Então, o Saara é uma coisa que distanciava esses pontos, né? E o mar, a gente acha que o mar separa, mas o mar só começou a separar depois da invenção da ferrovia, do avião, né? Antigamente, o mar aproximava. Era mais rápido chegar de navio, mais fácil do que por terra. Então, o mundo mediterrâneo ele estava muito em contato. Então, os egípcios, eles tinham contato, que nem eu falei, com os povos do Levante, com os gregos. A filosofia grega, na verdade, ela vem da filosofia egípcia, né? E com os romanos, que começaram aqui em Roma, na Itália. Cartago era uma outra cidade fundada pelos fenícios no norte da África, e os fenícios eram um povo originário aqui do Levante também, do Líbano, né? Onde fica hoje o Líbano. E eles fundaram Cartago. Cartago teve uma guerra importante contra Roma, né? Acho que mais de uma guerra, que eram as guerras púnicas, que Roma venceu, e aí começa o poderio de Roma sem conteste no mar Mediterrâneo. Os romanos salgaram a terra lá em Cartago para não crescer mais nada, para detonar os cartaginenses, né? Vamos continuar falando dos rios, pessoal. A gente tem aqui uns rios importantes aqui nessa região, que é o Rio Senegal, tá bom? Na região aqui da costa atlântica da África, o Rio Gâmbia, né? E a gente tem um rio muito importante, que é o Rio Níger, né? Todos eles nascem mais ou menos nessas terras altas aqui, mais ou menos próximas, tá? Então, o Senegal, ele nasce aqui, Gâmbia e tal, e o Níger também nasce por aqui, assim, nessa região da fronteira do Mali com a Guiné. E o Níger, ele é um rio muito longo também, que ele faz um caminho bastante curioso. Ele nasce aqui, ele corre para o centro do continente, né, que nem o Tietê, que nasce perto do litoral, mas corre para o outro lado, corre para o centro do continente. E aqui ele faz uma curva mais ou menos em 90 graus, ó, não sei se vocês estão vendo aqui o rio. Acontece a mesma coisa aqui, o rio corre no meio do deserto, né, e ele vai irrigando as terras ao lado. Faz uma curva aqui, ó, né? Vocês podem até ver que interessante, o Níger ele tem um delta interno. Essa região aqui é uma parte que o rio ramifica, irriga uma parte de lugar ao redor, ó, que fica verdinho, depois ele junta de novo, né? Ele faz essa curva que eu falei para vocês, né? E aí ele começa a vir aqui, correr para o sul, tá? Vai desaguar também no delta do Níger, aqui na Nigéria, tá? Nessa região aqui. Aqui o Rio Níger. A gente pode falar também do Rio Congo, que são os três maiores do continente, é o Níger, o Congo e o Rio. O Congo, ele vai nascer nas terras altas aqui, a leste de Angola, Zâmbia, tá? Também faz um percurso mais ou menos assim, ó, em parábola, né? Tem um livro muito famoso, que é No Coração das Trevas, foi criticado por ser um livro imperialista, né? Que os europeus fazem uma expedição para dentro do rio Congo. O Congo corre no meio da floresta tropical equatorial da República Democrática do Congo, tá? Vai desaguar aqui na fronteira entre a República Democrática do Congo, a República do Congo e Angola, nessa região aqui. E a gente tem o rio Kwanza, que nasce também próximo à nascente do rio Congo, também ali por ali, naquelas terras altas, né? E atravessa Angola,
né? A gente tem aqui a Barra do Kwanza, em Angola, certo? Que é onde ele deságua no Oceano Atlântico. Olha só aqui, como sendo o mesmo processo, está no semiárido aqui de Angola, e bem verde aqui, né? Na planície aluvial do Rio. Então, voltando aos povos lá, pessoal, para a gente não se estender muito, a gente falou dos egípcios, falou dos cartaginenses, a gente vai entrar em cada um desses povos depois nas aulas seguintes com mais detalhe, tudo bem? A gente tem em torno de 500 depois de Cristo. Aqui eu coloquei cidades aqui importantes, tá? O Cairo, né? Alexandria, que foi uma cidade fundada pelos gregos no Egito, né? No mar Mediterrâneo. E a gente tem Axum, ou Aksum, na Etiópia, tá? Que foi uma civilização, né, que surgiu aqui também, e que foi uma civilização muito importante, tá? Nessa região da Etiópia. Aqui é importante dizer uma coisa. A gente estava falando, né, do mundo mediterrâneo, e a gente sabe que no mundo mediterrâneo surge o judaísmo e depois o cristianismo, na mesma região aqui de Israel, né? Nessa região da Palestina. E Jesus Cristo, a religião dele era o judaísmo, ele era judeu, né? Depois os apóstolos vão pregar os ensinamentos de Jesus, aí denominando o Cristo, né? Aquele que veio, filho de Deus, tá? Que era uma crença que os judeus tinham que viria o Messias, né? E a partir daí separam as duas religiões. O cristianismo, ele se espalha por esse mundo mediterrâneo, né? Tanto que ele vai chegar lá em Roma, os romanos primeiro perseguem os cristãos, depois eles se convertem ao cristianismo, né? Dando inclusive origem à igreja romana, né? Mas eles não vão só para Roma, eles vão para outros lugares também. Inclusive, tem uma igreja cristã que chama Igreja Copta, no Egito, que ela é aqui de Alexandria, tem o patriarca de Alexandria, né? Tem o patriarca de Constantinopla, que Constantinopla era o Império Romano do Oriente, que fica aqui. E essa igreja copta de Alexandria, né, do Egito, ela vai espalhar o cristianismo aqui, Nilo acima, né, subindo o Nilo, e vai dar na Etiópia. Então, a Etiópia ela se converte ao cristianismo a partir dessa vertente copta, que depois, na Idade Média, se separa e dá origem à igreja etíope, né? E a Etiópia ela acaba sendo um país cristão que ele resiste a uma expansão posterior do islamismo, né? Porque o Egito, embora a igreja copta existe ainda, a partir do século dos anos 600, né, do século ao século 6 e 7 depois de Cristo, tem uma expansão islâmica aqui, né? Nasce o profeta Muhammad, né, na cidade de Meca, eu acho, ou Medina, e ele vai pregar o islamismo, né, que é uma religião monoteísta também, que acredita no mesmo Deus que os cristãos, acredita que Jesus Cristo era um profeta, mas que não era filho de Deus. E o islamismo se espalha muito pelo norte da África aqui, né, vem até o Marrocos, se espalha mais ao sul também, né, no Sahel, mas, inclusive aqui na Somália, tá, atravessando o Golfo de Aden, né, existe um grande comércio aqui através do Mar Vermelho, através do Golfo de Aden, mas a Etiópia permanece cristã e não se converte ao islamismo, né? E esses califados islâmicos que se estabelecem no norte da África, né, aqui habitavam os povos berberes, né, na região da Argélia, Tunísia, Marrocos. A gente falou nisso na aula sobre esses países, né? O professor Gustavo falou também. E eles têm um contato constante com os árabes, né? Os povos berberes são povos que se arabizam e também se islamizam. E eles faziam caravanas de camelos pelo deserto que eram responsáveis pelo comércio transsaariano, aqui de um lado para o outro, tá? Que floresce nessa época. Tudo bem?
só um parênteses, acho que é importante, eu acho que, assim, nessa região toda do norte da África, a gente tem um tronco linguístico, né, que a gente sabe das pesquisas linguísticas, que é o afroasiático, tá? E que ele tem diferenças com relação ao que tem ao sul, né? Aqui mais ao sul, a gente tem o Níger-Congo, né, como tronco linguístico. Aí, por que Níger-Congo? O rio Níger e o rio Congo, que a gente falou, né? Esse tronco Níger-Congo, assim, quando a gente fala em língua, a gente fala em cultura também, né? Então, a gente pode falar de duas culturas que são diferentes na África ao norte e mais ao sul, né? Então, essa cultura afroasiática, de influência árabe, com o islamismo muito presente, mas o islamismo também expande para a região do Níger-Congo, né? E essa região do Níger-Congo, então. E ela se divide em dois, que é exatamente a região do Níger e a região do Congo, né? Aqui na região do Níger, a gente vai ter as línguas dos povos Yorubá, né? Que é o povo que veio bastante para o Brasil, né? Raptado e traficado, escravizado, que foi da origem à cultura afro-brasileira. Então, as religiões de matriz africana, elas têm sua origem no povo Yorubá, né? Que eram os povos que praticam ainda o candomblé e tudo mais, né? O Yorubá aqui na região do Benin, tá? E a oeste da Nigéria. A gente tem também o tronco Kwa, né? Que é a língua agora esqueci o nome, né? Ashanti, que é desse povo aqui de Gana, tá? Eu até recomendo para vocês aqui um livro muito interessante para quem gosta de literatura, chama O Caminho de Casa, que ele conta a história de várias gerações de uma família Ashanti, tá? Dessa região aqui de Gana. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco disso. Então, isso é a parte mais... quando eu falei dessa região do Níger, então essa família de línguas Kwa, tanto o Yorubá quanto o Ashanti. E o Congo, que se origina... o Rio Congo está aqui, né? Está aqui, né? Faz esse curso. E aqui nessa região do Gabão, Camarões, um pouco mais ao norte, na verdade, do Rio Congo, é a origem do povo Banto, né? Que é a outra família linguística dentro desse tronco Níger-Congo. E o Banto, eles têm um processo de expansão que dura 2.500 anos. Começa lá em 1500 a.C., vai até o ano 1000 depois de Cristo, ele se espalha por toda essa região. Ele vai para cá, e para cá, e para cá em Angola. Tá? Então, ele se espalha por toda essa região aqui. Então, todos esses povos são de origem Banto, que é um outro povo também que está muito presente na herança dos afro-brasileiros, porque a maior parte dos afro-brasileiros, eles descendem ou do povo Banto, né, que habitava a região aqui de Angola, que tinha muito relações comerciais, né, inclusive de tráfico de escravos com o Brasil, ou essa região daqui, Yorubá, né, ou dos dois, né, pode ser uma mistura dos dois também. Então, o povo Banto, ele habita toda essa região aqui. E aqui na Namíbia, Botsuana, África do Sul, a gente tem o remanescente dos povos que não foram conquistados ou eliminados pelos bantos, né? Então, toda essa região era habitada por outros povos, mas os bantos acabaram tomando conta de tudo e ficou aqui nessa região concentrado a família linguística Nupe, tronco linguístico, que é um povo que não tem uma origem banto. Tá? E aí é interessante a gente observar também que os banto aqui da costa do Índio, né, eles tinham muito contato com esse comércio a partir da Península Arábica, que é através do Mar Vermelho, e também através do Oceano Índio, né? Então, era uma região muito rica, tá certo? A gente tinha... eu pulei um ponto aqui, depois eu falo dele. A gente tinha aqui Zanzibar, que era essa ilha aqui na costa da Tanzânia, tá? Hoje chamada de Unguja, que era um ponto do comércio importante dentro do Oceano Índico. Então, é uma região muito dinâmica, frequentada pelos nativos aqui, mas também pelos árabes, pelos indianos.
Então, existia um comércio aqui através do Oceano Índico, tá certo? Essa região era muito integrada, né, ao comércio internacional por essa região. Inclusive, os chineses chegaram aqui, tá, pessoal? Mais ou menos em 1400, né? 1400 e pouco, um grande almirante chinês, Zhang He, ele navegou através do Oceano Índico desde a China e chegou aqui a Zanzibar, toda essa costa oriental da África, tá? Isso a gente tem muitas evidências hoje. Então, na verdade, essa região aqui toda era muito integrada, né? A região da costa atlântica era a que era mais periférica. E a Europa também era periférica nesse momento, né, da história. Então, a gente tinha um comércio muito intenso acontecendo aqui com os árabes, com os indianos, com os persas, né, que habitavam a região do hoje o Irã, e a Europa que era mais periférica, né? A gente tem uma história eurocêntrica que acha que tudo girava em torno da Europa, né? Mas até depois das grandes navegações, quando os portugueses começam a chegar aqui na costa atlântica da África, as regiões mais importantes do mundo, né, mais dinâmicas, mais globalizadas, eram principalmente os povos árabes, né? Então, desde o norte da África até o Oriente Médio, persas no Irã, os indianos e os chineses. E também aqui na costa do Oceano Índico, na costa oriental, costa leste do continente africano, tá? A cidade importante aqui de Zanzibar, né? Com os árabes, que eu falei para vocês que era um dos povos, chamada a Era de Ouro dos árabes nessa época, né, na Idade Média, que a europeia era periférica e os árabes eram um grande centro cultural de comércio. Tá? E eles tinham esse comércio transsaariano, feito pelas caravanas, né, que atravessavam de camelo o deserto do Saara, e faziam esse comércio com essa região aqui, da região do Níger. Né? Então, aqui, por aqui mais ou menos, né, onde é o Mali, hoje o país do Mali, tinham minas de ouro, né? E existia muito esse comércio de ouro através do Saara. Tinha também o comércio da noz de cola, que era a Coca-Cola que a gente toma, era feita antigamente, hoje não é mais, com a noz de cola e com a folha de coca dos Andes, né? A folha de coca que os peruanos, os bolivianos mascam e tal, que ela contém cocaína, né? A cocaína é extraída a partir da folha de coca, um processo químico e tal. Ela era um dos ingredientes da Coca-Cola. Então, a noz de cola era muito rica em cafeína e a folha de coca em cocaína. E a Coca-Cola, no século XIX, ela realmente continha cocaína. Então, era um negócio para te acordar, assim, te levantar. Procure na internet, depois tem propagandas antigas da Coca-Cola falando isso, que ela te acorda, se sente bem. E aqui a noz de cola, ela também era comercializada com os árabes, era um produto muito valioso, né? Por conta dessa quantidade de cafeína que tinha nela, que dava bem-estar, se extraía uma resina muito amarga da noz de cola, né? E aqui tem o Império do Mali, que é um império que floresce com esse comércio também. O centro dele era na cidade de Timbuktu, tá? Que fica aqui, próximo aqui, o rio Níger, cidade de Tombouctou, né? Em português, eu acho que fala. Que era a capital do Império do Mali. Né? Hoje o país leva o mesmo nome. O Império do Mali ele enriquece fazendo a intermediação desse comércio com o ouro, que é extraído das minas aqui, o comércio com os árabes, que atravessavam o Saara. E só depois, pessoal, só depois de 1500, 1400, quando os portugueses começam a navegar aqui, eles atravessam o Cabo do Bojador e eles começam a fazer fortalezas, né? Uma primeira aqui em Arguim, né? Onde hoje fica a Mauritânia, né? Então, eles fazem fortalezas, que eram postos de comércio, na verdade, feitorias de comércio, também para pegar esse ouro, para pegar esses produtos, e aí começa também o tráfico de escravos. Então, pessoas escravizadas, que no começo era só um dos produtos, né? Ouro, noz de cola, escravizados, e depois, com o desenvolvimento da plantação de cana aqui no Brasil e no Caribe, começa a ser o principal atividade econômica que eles faziam, e eles vão modificar muito as sociedades africanas a partir disso daí, porque passam a ser sociedades que fornecem a maior parte da sua população e tal para esse tráfico. Então, são
é extraída muita riqueza, né, da África a partir desse momento. Certo? Então, eles criam essas feitorias, outro aqui em São Jorge da Mina, né, para fazer esse comércio, tá? Pode abrir aqui e ver as fotos da fortaleza de São Jorge da Mina, feita pelos portugueses, né? Nessa época, que depois é conquistada pelos ingleses. Esses calabouços, eles mantinham os escravizados, né? Então, aqui na região de Mina, outra em Angola, que eu falei para vocês, tá? Fortaleza de São Miguel, São Paulo de Luanda, lá em Angola, né? Que era onde tinha um comércio intenso com o Brasil de pessoas escravizadas, né? E tem esse aqui de Cape Coast, né? O Cabo da Costa, que é construído pelos ingleses, se não me engano, lá na região de Gana. E eu quis mostrar esse Cape Coast exatamente porque é o que fala nesse livro aqui, que eu recomendo para vocês. Então, esse livro é muito interessante porque é uma família que é bastante alterada, né, por causa do acontecimento do tráfico de escravizados nessa região da Costa do Ouro, né, que hoje é Gana. Tá certo, pessoal? Então é isso, acho que falamos aí de milênios de história, até milhões de anos, né, a gente foi lá na origem da humanidade, e ficamos por aqui. Espero que não tenha ficado muito longo, agradeço a atenção de vocês aí, e recomendo, pessoal, para vocês, o capítulo 1 do livro África e Brasil Africano, da Marina de Mello e Souza, que está lá na plataforma, que eu deixei para vocês. Quero que vocês leiam o capítulo 1. Muito importante, como a aula de hoje foi no mapa, eu quis dar essa dinâmica, né? E não tinha os slides, então o livro ela tem alguns mapas importantes dessas coisas que eu falei para vocês, tanto dos biomas, dos rios, quanto dos troncos linguísticos, né? Desses povos que habitavam tudo. Então, para vocês visualizarem no mapa lá, não um mapa como esse, mas um mapa onde está mesmo desenhado onde cada povo habitava, eu acho importante que vocês deem uma lida no capítulo 1, não é muito longo, tá bom, desse livro. Então fica aí de tarefa para vocês, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.